Olá pessoal, aqui é o Roberto Machado e você, seja bem-vindo ao Empresa Pro. Hoje nós vamos pensar um pouco sobre empresas e entender por que a palavra crise também pode significar oportunidade. E aí, você já sentiu o efeito da crise de algum jeito? Então, existem empresas que serão afetadas e outras que não serão afetadas pela crise. Sem dúvida, muitas são as variáveis que diferenciam uma da outra, mas nós vamos nesse vídeo entender por que isso acontece e principalmente entender que fundamentalmente é uma questão de posicionamento. Não adianta você simplesmente dizer que não vai participar da crise se a sua empresa estiver bem na linha de frente dessa guerra econômica. E se você não souber onde está em relação à crise, pode tentar antecipar medidas de proteção equivocadas. Se você não tiver noção de posicionamento, pode dar de cara com uma crise justamente no caminho que escolheu para fugir dela. Nesse vídeo eu vou te passar algumas ideias que farão você entender por que, para uns, a crise pode ser como um buraco sem fundo e para outros pode ser como um foguete com missão em direção aos lucros. Mas antes, nós precisamos entender a anatomia da crise. Você já percebeu como elas costumam aparecer de tempos em tempos? E por que, mesmo assim, muitos empresários ainda continuam teimando em ser pegos de calças curtas? Se você observar a natureza, vai perceber que existe um padrão de expansão e contração. Veja o nosso coração, a nossa pupila, o calor que expande, o frio que contrai, as marés, os pulmões, as flores, a agricultura, o universo. Não é diferente com o nosso ciclo econômico. Eu não digo que essas expansões e contrações aconteçam na economia por força da natureza. Mas que existe um padrão, existe. Daí alguém pode dizer, horas, se existe um ciclo econômico onde ocorrem expansões e contrações, é só eu me prevenir enquanto eu aguardo a próxima crise. Tudo bem, mas se você não sabe quando vai acontecer a próxima crise, vai evitar correr riscos indefinidamente, vai ficar para sempre esperando o pior. E existe empreendedorismo sem riscos? Existe inovação sem riscos? Mas então como é que faz, Roberto? Bom, se você estivesse perdido numa selva, numa situação de sobrevivência, deveria saber onde está em relação ao seu ambiente. Uma visão do alto de uma árvore ou montanha poderia ampliar seus horizontes e facilitar as decisões sobre o que fazer e que direção tomar. Então, vamos fazer como um sobrevivente e dar uma olhada mais ampla no nosso ciclo econômico. Vem comigo para esse ponto de vista mais alto. Eu já deixei pronto aqui na lousa os principais elementos desse jogo, as principais peças desse jogo. Mas deixa eu fazer um rabisco aqui. Vamos fazer de conta que essa linha vermelha é a média anual de tudo que é produzido no Brasil, ou seja, o nosso PIB. O nosso ciclo econômico é referente às flutuações de um grande número de atividades econômicas no longo prazo. E envolve uma alternância de períodos de crescimento com períodos de estagnação e declínio. Em 1939, o economista Schumpeter definiu 4 fases de um ciclo econômico, que seria o boom, a recessão, a depressão e a recuperação. E o que são essas fases? Partindo da média, um boom é o crescimento da economia até quando um pico é atingido. A recessão é quando acontece a queda do pico de volta para as médias. A depressão é a queda da média até um vale. A recuperação é o crescimento da economia de volta até as médias. Daí inicia-se um novo boom ou um novo ciclo de 4 fases. Deu para entender? Por que eu coloquei aqui essa visão básica do nosso ciclo econômico? Porque é muito importante para nós empreendedores sabermos qual é a nossa posição nisso tudo. Mas como é que a gente faz para saber isso? Bom, existem evidências que indicam cada uma dessas fases e a transição entre elas. Por exemplo, no início do boom, nós temos margem de lucro alta, política estável, incentivos do governo com programas de investimento, planos de crescimento, uma moeda forte, inflação baixa e juros baixos. Ou seja, o dinheiro aqui está barato. Aqui tem um insight importante que você precisa entender. Os juros baixos é o sinal mais importante
da fase de crescimento, porque é ele que indica para o empreendedor que os consumidores estão poupando. Se eles têm dinheiro, eles podem gastar um pouco, alimentando a economia, e guardar um pouco, mantendo os juros baixos. É desse jeito que o empreendedor sabe que o consumidor tem dinheiro guardado para ele investir em projetos futuros. Para simplificar, nós podemos dizer que juros baixos é igual a consumidor poupando. Quer ver? Olha só, você conhece bem a lei da oferta e da procura, não é? É aquela que diz que sempre que a oferta é maior que a procura, o preço dos produtos tendem a cair. E quando a procura é maior que a oferta, os preços tendem a subir. Não é diferente com os nossos amigos dos bancos. Só que no caso deles, o produto é o dinheiro e os juros é o preço do dinheiro. Se os consumidores estão poupando, então a oferta de dinheiro do banco aumenta. E se os empreendedores ainda não estão demandando empréstimo, o preço do dinheiro vai caindo até que os juros ficam atraentes o suficiente e os empreendedores começam a pegar dinheiro emprestado para investir em seus projetos. Até aqui, os bancos emprestam o dinheiro que é lastreado pela poupança, ou seja, ele é garantido pelo consumidor. Aí fica mais fácil ainda para você identificar que está numa onda de crescimento, porque pipocam empreendedores para todo lado, já que existe dinheiro barato para investir em novos projetos. Aparecem muitas construções de prédios, casas, condomínios, a taxa de desemprego cai, há crescimento industrial. De uma forma geral, você pode perceber um aumento na publicidade e na frota de carros novos no trânsito. E depois de um tempo, começam a aparecer as novas tecnologias e muita competição. Fica estabelecido aqui, na virada da curva, um ambiente de concorrência e a lei da oferta e da procura começa a funcionar ao contrário. Se tem muita gente competindo aqui, a oferta fica maior que a procura e os preços dos produtos começam a diminuir. E o que acontece com isso? Os lucros dos empreendedores vão desaparecendo e a partir daqui, qualquer outra variável pode assoprar a vela econômica das empresas e aqui tem início então a fase de recessão. Depois de um período de aumento na concorrência e diminuição dos lucros, a gente pode detectar esse movimento de declínio e algumas mudanças importantes ocorrem no cenário geral. Gente, estabilidade não existe e eu encaro a queda do pico de volta para as médias como um movimento natural, mas tem alguns fatores que podem intensificar. Por exemplo, quando as margens de lucro caem, ficam mais evidentes os problemas que já estavam lá, mas meio mascarados. Como a burocracia, por exemplo, já que para produzir, contratar e vender são necessárias muitas etapas burocráticas que dificultam o processo econômico. Isso a gente não vê porque estamos na fase de abundância, nós estamos na fase de lucro. Nesse cenário, os investimentos também diminuem por causa das incertezas dos empresários em relação às mudanças no governo e instabilidade política. Quem quer se aventurar e correr riscos numa selva imprevisível? O empreendedor produz, mas paga caro e perde competitividade por conta das rodovias, portos e aeroportos precários ou insuficientes também. O aumento na carga tributária também tem um papel importantíssimo na intensificação do período de recessão. E nós ainda temos a baixa escolaridade. O Brasil ainda sofre com falta de mão de obra qualificada, o que diminui a produtividade do trabalho no país. Mas não pense que a recessão é intensificada apenas por fatores externos. Os empreendedores também têm seu papel nisso. Eles ficam relaxados com o período de fartura e descuidam dos processos de produção e das rotinas de trabalho, o que acarreta contratações desnecessárias, desperdício de tempo e dinheiro e baixa eficiência. Outros ainda descuidam das finanças com gastos extravagantes e investimentos sem planejamento. Agora eu preciso te alertar sobre uma coisa que pode quebrar você. Então presta atenção. Eu já te expliquei que a taxa de juros cai quando o banco tem dinheiro que os consumidores estão poupando, certo? Pois então, quando o consumidor já gastou mais do que poupou, o banco tem então uma oferta de dinheiro menor que a demanda por empréstimos. Quando a oferta é menor que a demanda, o preço do dinheiro sobe, ou nesse caso, os juros sobem. Como os juros funcionam como um sinal para os empreendedores,
para que eles comecem a investir em seus projetos, eles param de pegar emprestado e a economia desacelera. Para tentar evitar essa desaceleração, o governo cria uma série de medidas para segurar os juros baixos artificialmente. Uma dessas medidas é quando o Banco Central empresta dinheiro para os bancos a uma taxa de juros relativamente baixa. Só que o Banco Central faz isso simplesmente imprimindo mais dinheiro, ou seja, ocorre um derramamento de dinheiro novo na economia através dos bancos. E se os bancos voltam a ter oferta de dinheiro maior que a procura, os juros voltam a cair e os empreendedores voltam a pegar emprestado e a investir, certo? Só que dessa vez, o dinheiro não está mais lastreado na poupança, está lastreado em nada. É isso mesmo que você ouviu, em nada. Esse dinheiro não deveria existir. Isso significa que os empreendedores são levados a fazer investimentos sem retorno, criando um gráfico mais ou menos assim. Desse jeito, o governo acaba forçando um prolongamento no período de investimento, porque os empreendedores estão acreditando que os consumidores têm dinheiro para comprar deles com projetos futuros, e ao invés disso aumentar a prosperidade, acaba aumentando o tempo de recessão, causando uma onda de quebradeira, já que será preciso mais capital de giro para que as empresas possam superar todo esse período aqui. Quem for pego aqui de calças curtas é que sai do jogo. Apesar do governo tentar manter o progresso, essa medida é insustentável e teremos uma recessão maior e os juros voltam a subir, o que encarece os investimentos e em novos projetos e diminui o potencial de crescimento do país. E quais são os efeitos disso? Bom, as decisões empresariais começam a ser tomadas em meio a incertezas econômicas e políticas, e isso aumenta os riscos das operações. As empresas param de produzir. De uma maneira generalizada, elas começam a ficar com a capacidade de produção ociosa e a usar máquinas velhas e a sucatear. As vendas no comércio despencam, as metas vão ficando difíceis de bater e os estoques vão ficando encalhados. E aí começa um efeito dominó, onde diminuem as vagas de emprego, começam as demissões e a inadimplência dispara. Muitos projetos são abandonados no meio. Um exemplo clássico disso é que aparecem prédios em construção que nunca terminam e ainda tem a desvalorização do real. Então acontecem algumas coisas muito importantes que você deve notar. Depois de um tempo, começam aqui os pedidos de falência, as empresas vão quebrando. As empresas mais despreparadas ou aquelas mal posicionadas. O salário real também diminui, graças a acordos, a diminuição da jornada de trabalho e a inflação. Cai o preço dos imóveis e do aluguel. Os consumidores, por estarem em um ambiente de incerteza, com seus empregos em risco e o poder de compra reduzido, começam a adiar a compra do carro novo, adia aquela viagem, com juros altos eles evitam as compras a prazo, enfim, eles param de gastar e recomeçam a poupar. Quando eles poupam, os bancos voltam a ter dinheiro estocado para emprestar. Lembra que eu te disse que poupança é igual a juros baixos? E juros baixos é o sinal para os empreendedores voltarem a investir em seus projetos? Percebeu como esse é um fator importante para iniciar a fase de recuperação? Continuando o ciclo econômico. Se ocorrer um agravamento da recessão, nós temos então a depressão, que é cair aqui no vale para baixo das médias. A depressão nada mais é do que o prolongamento da recessão, onde ocorre um longo período de desemprego em massa, falência de empresas, baixos níveis de produção e de investimentos. Tudo o que acontece na recessão vale para a depressão também, caso ela ocorra. E finalmente, nós temos o período de recuperação, que é o aumento do fundo do vale até a média, onde inicia-se um novo boom ou um novo ciclo de 4 fases. Agora, por que crise é sinônimo de oportunidade? Porque é na recessão e na depressão que surgem as oportunidades de lucro. Vamos analisar o cenário que se formou até aqui. Nós temos muitas empresas quebrando, ou seja, nós temos menos concorrência. Nós temos os preços dos imóveis e do aluguel caindo. Ou seja, nós temos estrutura mais barata. Nós temos o salário real diminuindo, ou seja, mão de obra mais barata.
E nós temos a capacidade de produção ociosa, com máquinas, pessoas, funcionários. Isso é o fim do mundo? Não. Porque os preços dos bens e serviços não caem na mesma velocidade que todo o resto. Lembra que tem menos concorrência? E se a oferta de produtos diminui em relação à procura, os preços aumentam e a lucratividade aumenta. Olha aqui, margem de lucro. Aqui diminui e aqui aumenta. Se os preços dos sapatos, bolsas, celulares, computadores, alimentos, serviços, etc. se sustentam, então na crise é que abrem-se as oportunidades de lucro para os empresários. Agora que você entendeu por que a crise também é sinônimo de oportunidade, aproveite essa fase para reter lucro e aumentar o seu capital de giro, porque ela também é passageira. Bom, eu vou encerrar essa primeira parte por aqui para não ficar muito cansativo. No próximo vídeo, que é complementar a este, eu vou te contar o que nós empreendedores devemos fazer e quais caminhos podemos tomar para contornar os períodos de recessão e depressão, além de medidas importantes para não ser pego por aquele sinal falso que o governo dá e acabar investindo em projetos no momento errado. Não esquece de compartilhar, clique no joinha, compartilhe e vamos para o próximo vídeo.